pregação do pastor Rui, a última onda, está fazendo a exposição de Êxodo, a saída, e tem sido uma bênção aqui para a nossa igreja a exposição deste livro tão importante para a fé cristã. Meus irmãos, que bênção ouvirmos a palavra de Deus e podermos meditar. E Êxodo tem sido um livro que tem falado muito ao meu coração, e creio também ao coração dos irmãos, nessa exposição que estamos fazendo. E gostaria que os irmãos então abrissem em Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler esse versículos 26 até o versículo de número 31. Para isso, gostaria que os irmãos ficassem de pé mais uma vez. Êxodo 14, 26 a 31. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem comigo. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos orar? Ó Deus, Tu és maravilhoso, a Tua palavra, ela nos ensina a viver e ela nos chama ao temor ao Senhor, nos chama a ter fé no Senhor. E o que nós queremos nessa noite é que ela encha, Senhor, os nossos corações, a nossa alma, e que nós saiamos daqui cheios realmente, crendo no Senhor, temendo ao Senhor, e sabendo que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, e o Senhor chamou a Tua igreja para Te servir. Nós estamos aqui humildemente, clamando para que o Senhor fale conosco, use o Teu servo para trazer a mensagem, e também abra os ouvidos de cada um aqui nessa noite, para que eles entendam e recebam com alegria a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. A natureza, ela tem uma força surpreendente, e nós podemos, de vez em quando, ver alguns eventos naturais que são muito fortes, como aconteceu esse terremoto ali na Venezuela, e também o mar. Nós já ouvimos falar, ou já vimos até pela internet, de tsunamis e maremotos também. E nós percebemos que é difícil controlar quando vem alguma coisa assim, não é? Por mais que estejamos preparados, é difícil. Quem pode controlar o mar? Quem pode controlar a última onda? Deus pode controlar. Deus controla. E o título hoje é A Última Onda, pois nós vemos aqui um momento onde o que vinha sendo falado desde o início de Êxodo agora vai se concretizando. Deus tinha chamado Moisés, depois de muito tempo que o povo de Israel estava ali no Egito como escravo de Faraó, e Deus chamou Moisés, com 80 anos já, para servi-lo, levando ali a mensagem de que Deus libertaria aquele povo. E Moisés, mesmo tentando fugir e dando desculpas para Deus, não foi possível, porque Deus tinha falado a Moisés: é você mesmo que vai. E ele foi, e serviu a Deus ali, fez alguns milagres na frente de Faraó e de todo o seu povo, de todos os seus ministros que estavam ali. E Faraó, com o coração duro, não acreditava naquilo. Ele: quem é você? Não, eu vim em nome do Senhor. Mas quem é o Senhor? É o Senhor Deus. O eu sou. É o único que pode falar, eu sou.
A gente até fala, né? Ah, quem você é? Eu sou Rui, né? Eu sou pastor, sou funcionário empregado público, você pode falar várias coisas, mas são transitórias, né? Passam. Depois, como o pastor gosta de falar, depois de 100 anos, quase tudo passa assim na vida das pessoas. Mas Deus não. Eu sou o Todo-Poderoso. Faraó não queria aceitar aquilo. Não, eu é que tenho mão forte. Não é? Mas Deus falou, liberta o meu povo vai para o deserto me louvar, me adorar. Não, não vai. E nós acompanhamos toda essa história. Vimos ali as pragas sendo lançadas por Deus naquele Egito, uma pior que a outra, foi só piorando, né? Progressão muito forte. Até que chegou na 10ª, e com a morte ali dos primogênitos, então o Egito falou, vai embora logo. E mandou o povo sair. Mas rapidamente, de novo o coração ficou duro, o coração de Faraó. Deus o entregou ao seu duro coração. E ele foi atrás do povo. E agora nós percebemos então, nesse momento onde o povo de Israel estava ali, como se fosse num confinamento, pois o mar estava à frente, do lado não era possível passar montanhas, do outro também não, atrás vinha Faraó com todo o seu exército. E Deus, no texto logo anterior, mandou Moisés levantar a mão com o seu cajado. Levanta o cajado, Moisés. Até cantamos a música de Moisés aqui, não é? Levanta a mão e o mar vai se abrir. O mar se abriu e o povo passou. E o Senhor, com a nuvem, então, vai para trás do povo e fica ali segurando o exército de Faraó. Não é? Para frente estava claro, todo mundo via. Para trás era escuridade. E não era possível andar, e Deus emperrou as rodas ali dos carros e eles não conseguiam avançar. E a gente vê todo esse cenário acontecendo, e o povo, então, durante toda a noite marcha, anda pelo mar, pois o vento que veio, o vento oriental, soprou e o mar ficou aberto, como se fossem muros, nós vimos aqui, de um lado e de outro. E o povo passando a seco. E Faraó ali atrás, tentando se desvencilhar da mão do Senhor, mas não era possível. E no versículo anterior a esse que nós lemos, o 25, o povo começa a perceber, olha, vamos fugir desses hebreus, porque o Senhor batalha por eles. Mas parece que era tarde demais arrepender aqui. Eles começaram a reconhecer, é o Senhor. Mas era tarde demais. O Senhor já vinha com o julgamento sobre os ímpios. E o povo de Israel, então, atravessa o mar. E quando eles chegam do outro lado, então, o Senhor fala com Moisés, Moisés, levanta a mão, estende a mão outra vez, e as águas vão correr fortemente de volta ao seu lugar. E Moisés faz isso. Ao amanhecer, Moisés estende a sua mão, e as águas voltam. E os egípcios que estavam ali tentando seguir, agora tentam voltar e tentam escapar, mas era tarde. Foram de encontro às águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra. Nenhum dos egípcios, nenhum deles escapou. Todos eles ficaram submersos ali. Nenhum sobreviveu. O povo de Israel, então, atravessou o mar a seco, em terra seca, e chegou do outro lado. E o texto nos mostra que eles viram os cadáveres dos egípcios na praia. Todos eles pereceram. E quando o povo de Israel, então, viu esse poder, o grande poder do Senhor contra os egípcios, o texto nos diz que eles encheram-se de temor e confiaram no Senhor. Queria, então, meus irmãos, meditar nessa mensagem que tem o principal ensinamento de que pela glória de Deus, o Senhor manifestou a sua salvação ao seu povo e juízo sobre os egípcios. Como se fossem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, salvação e juízo, salvação e juízo. Matthew Henry diz que a mesma providência que abriu um caminho para Israel, fechou o caminho para os egípcios. O que foi salvação para um, tornou-se destruição para outro. E como Deus faz então? Como Ele mostra ali sua glória dessa forma? Em primeiro lugar, Deus manifesta a sua glória julgando os egípcios sob as águas. Leia comigo o versículo 26. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar,
para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então, depois que o povo havia atravessado durante a noite, ao amanhecer, então, o Senhor ordena a Moisés: levanta sua mão, Moisés. Levanta a mão para o mar. E é interessante que da primeira vez o Senhor falou com ele: levante o cajado, Moisés. Um detalhe interessante do texto: levante o seu cajado para que as águas se abram. Mas agora aqui não fala sobre o cajado. Fala sobre a mão. Levanta sua mão, Moisés. O mar que abriu lá agora vai se fechar. As águas vão se fechar. O cajado não é mencionado aqui. Deus não precisa de um cajado. Apesar de Deus ter dado a Moisés lá atrás o cajado, lá ainda quando havia chamado, transformou, deu poder ao cajado dele, vamos dizer assim, não é? Com o cajado dele ele fazia vários milagres. Mas Deus não precisa de amuleto, de cajado. Eu gosto de observar o esporte, né? E aí no futebol tem algumas pessoas que torcem para o time e aí falam assim: não, eu fui com aquela camisa lá no Mineirão e meu time ganhou, agora eu vou com ela de novo. Não é? A camisa deu sorte. Eu me lembro uma vez que eu estava lá no Mineirão, não sei se o Rodrigo estava comigo, mas meus colegas, a gente foi lá, o pessoal da faculdade, ver o melhor de Minas jogar, e aí ganhou, né? Ele ganhou e nós voltamos, e todo mundo batia nos portões assim do Mineirão. Não, tem que bater, mas por quê? Porque se ganhou, bateu, não vai ganhar no próximo de novo. Amuletos, superstições. Deus não precisa de nada disso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele usou o cajado, agora ele usa a mão de Moisés. Ele pode fazer da forma que ele quiser. Ele mostra ali o seu grande poder. Moisés obedece a Deus. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. O efeito agora era o contrário. O mar que tinha se aberto, por causa do vento oriental que Deus mandou, e foram formados ali como se fossem dois muros, e de água, não tinha um muro, lá era água. E os irmãos passando ali, os nossos irmãos lá do Antigo Testamento. E o Senhor, então, agora faz o contrário. Aquela água volta com toda a força. E a água é forte quando vem assim, não é? Muita água. Às vezes no mar, a gente vai numa, né, uma ondinha batendo na canela, já, opa! Já toma aquele susto. Imagine toda essa água voltando aqui. A força que veio e tomou todo aquele exército, passou por cima de tudo. O impacto foi tão grande, o texto diz que todo o exército de Faraó foi coberto. Olha o que diz Romanos 9, 17, irmãos. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Era o Senhor mostrando o poder dele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Rei da Glória. Ninguém pode contra o Senhor. Calvino diz que Deus não destruiu os egípcios apenas para libertar Israel, mas para que a sua justiça fosse conhecida e para que todos reconhecessem que nenhum poder pode resistir ao seu braço. Então, se Faraó dizia assim, na época eles falavam braço forte de Faraó, então Deus estava mostrando que ele sim é que tinha o braço forte. Hoje o crente olha para as Escrituras como um todo e pode ver então que também vai haver um momento assim, que as águas vão se fechar. Esse momento vai ser na volta de Cristo. Em Mateus 24, 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Vai ser exatamente esse momento onde as nações vão olhar, vão pensar, vão falar, quem sabe, igual ao versículo 25, fujamos porque é o Senhor. Mas é tarde demais. Jesus vai voltar, está voltando. A destruição contra os ímpios virá.
Naquele dia será tarde demais para se arrepender. O Senhor vai mostrar a sua glória. E o texto diz que todo olho verá. Não sabemos exatamente como Deus vai fazer isso, mas Ele pode fazer todas as coisas. Pois a terra, né? Como que todo olho verá? Não, Jesus vai passar na velocidade da luz. Como que Ele vai fazer? Não sabemos. Mas sabemos que vai acontecer. E vai ser tarde demais para se arrepender. Segundo lugar, como Deus manifesta então a sua glória aqui? Segurando as águas para o seu povo, para os israelitas. Leia comigo o versículo 29. Diz assim: mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas não lhes eram quais muro à sua direita e à sua esquerda. As águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Então era exatamente o contrário do que aconteceu, o que estava acontecendo com os egípcios. Para Israel, então, o mar estava aberto, o povo estava atravessando. O versículo anterior diz que os egípcios estavam sendo submergidos. O anterior. E esse aqui mostra, então, que o povo de Israel estava atravessando. Nós podemos olhar essa narrativa e entendê-la que o povo fez isso um pouco antes. Não foi ao mesmo tempo. Não foi ao mesmo tempo. O versículo é colocado como se fosse ao contrário, para dar exatamente a noção de contraste. A destruição para um era a salvação para o outro. O povo atravessando o mar a pés enxutos. E quando o povo chegou do outro lado, então Moisés levanta a sua mão e as águas se voltam sobre os egípcios. É um contraste explicativo. Enquanto o Egito perecia, Israel era salvo pelo poder de Deus. O versículo seguinte deixa isso muito claro, versículo 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, depois que eles atravessaram, o mar retomou sua força e colocou-lhe todo o exército em destruição. E todos eles ficaram ali, aparecendo, na beira do mar, na praia. Essa foi a imagem do povo de Israel, o povo que foi tirado ali do Egito, aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus de forma injusta. Por que era injusta? Porque era o povo de Deus. Porque Deus falou: eu vou separar esse povo para me adorar. Eles estão aí na terra do Egito, mas eles vão sair, eles não são daí. Mas Faraó queria usar aquele povo em opressão. Deus ordenou Faraó que liberasse o povo e ele não fez. Mas o Senhor transformou isso nesse grande milagre. Libertou de forma tão preciosa e tão maravilhosa, como nós podemos ver nesse texto. Isaías 43, 2 diz assim, agora para o povo de Deus, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Para quem que Deus está falando isso? Para aquele que é dele. Para aquele que tem Jesus no coração. João Calvino diz que o mesmo Deus que abriu o caminho também sustentou o povo durante a travessia, para que reconhecessem que a segurança dependia totalmente de Deus. Não era do cajado de Moisés, da força dos homens ali, vamos segurar a água, vamos fazer uma contenção se essa água cair, não. Estavam totalmente dependentes, não é? Ali no meio, olhando para um lado e para o outro, andando. E falando, quem está segurando essa água aí? Alguém falava assim, o vento está soprando ali, se esse vento parar. Era a mão de Deus, guiando o povo até o final, conduzindo até o final. Até hoje, meus irmãos, ainda hoje, o Senhor continua mostrando a sua graça e o poder da sua salvação. É o Senhor que nos conduz na nossa vida. Vai fazer isso até quando? Até o final. Ah, mas eu estou com medo. Mas o Senhor está te levando. Quem sabe essas águas vão cair sobre mim. O Senhor vai conduzir até o final. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Por isso que Jesus realizou a obra ali da redenção. Porque Jesus venceu os inimigos
entregando a sua própria vida na cruz. E ao mesmo tempo que ele venceu os inimigos ali, Satanás, o pecado, o sistema mundano, a morte, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele trouxe salvação para o seu povo. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. É por causa de Cristo que temos certeza que vamos continuar a nossa caminhada até o final. O Senhor é que nos sustenta. João 10, 28 diz assim, queridos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Leia comigo esse texto, se você puder. Que texto maravilhoso. João 10, 28. Vamos repetir, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Olha que certeza podemos ter. Quem que está sustentando? É Jesus. Não somos nós. Claro que nós buscamos uma vida piedosa por causa de Jesus, mas não é a nossa força. Pelo contrário, somos fracos, muito fracos. Às vezes, alguém já fala alguma coisa que a gente não gosta, já mudamos de humor, não é? Qualquer coisinha nos atrapalha. Mas o Senhor Jesus é que nos leva, que tem o braço forte. Glória a Deus. Terceiro lugar, queridos, como Deus manifesta então sua glória aqui? Produzindo temor e fé. Vamos dizer isso? Produzindo temor e fé. Então leia comigo o versículo 31. Diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então toda aquela situação trouxe aqui esses dois impactos no coração do povo, no coração de cada um que estava ali. O primeiro foi o temor. Quem não ia temer uma situação dessa, não é? Só da gente imaginar, a gente já fica pensativo, preocupado. Quem não temeria esse Deus que pode controlar todas as coisas dessa forma? O significado dessa palavra aqui no original é amplo: sentir medo, ficar aterrorizado, mas também reverenciar, respeitar profundamente, reconhecer a majestade de alguém. E é interessante que no início do capítulo, quando o faraó resolveu ir atrás do povo, o texto fala assim, que o povo temeu o faraó. Mas agora, eles temem a Deus. Agora eles entendem quem realmente deve ser temido. Não era o faraó, é Deus. E isso realmente toca em nós, porque muitas vezes nós tememos as coisas deste mundo, não é? Tememos andar nas ruas e alguém nos assaltar, nos atacar. Tememos pela nossa casa, nós tememos o homem. Mas de fato, meus irmãos, quem nós devemos temer? A Deus. O homem pode no máximo tirar a nossa vida aqui, mas Deus pode nos tirar a vida eterna, ou nos dar a vida eterna. É a Ele que nós devemos temer. E o outro efeito aqui, então, um foi temor. O outro efeito foi a fé. O verbo aqui, confiaram, eles confiaram então. O significado desse verbo tem a ideia principal de considerar firme, de apoiar-se, de reconhecer como confiável, de depositar a sua confiança. Eles confiaram no Senhor, tiveram fé no Senhor. Esse verbo aqui, amã, tem a mesma raiz de amém. A mesma raiz de amém. Então, quando nós falamos amém, estamos dizendo é firme, é verdadeiro, é digno de confiança, assim seja, né? Israel reconheceu então que o Senhor era digno de toda confiança. O versículo traz essa progressão: viu, temeu e creu. Viram, temeram e creram no Senhor. E creram no Senhor. E é a primeira vez aqui no Pentateuco que a Bíblia expressa que Israel creu no Senhor. Quando a gente faz ali, coloca como se fosse um quadro,
capítulo 14, versículo 10, capítulo 14, agora no versículo 31, nós percebemos que o povo viu o exército de Faraó, temeu a Faraó e teve desespero. Agora, eles viram a grande mão do Senhor, temeram o Senhor e creram no Senhor. Glória a Deus por isso. Nós cremos no Senhor. Salmo 43 nos diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Os milagres de Deus têm por finalidade, queridos, nos conduzir ao temor reverente e também à fé. Assim diz João Calvino: se contemplarmos suas obras sem que o nosso coração seja levado a confiar nele, então a manifestação foi recebida em vão em nossa vida. As obras do Senhor nos chamam a temê-lo e a ter fé no Senhor. Hoje a revelação de Deus nos traz também temor e fé aos nossos corações. Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E João 2,11, com este, deu Jesus o primeiro sinal em Caná, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E o Senhor nos chama a temer e a crer. São as duas coisas juntas. Quando olhamos para o que Cristo fez, o próprio Deus se encarnou e foi até a cruz. E Jesus, na sua oração, fala: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim. Não foi assim? E quem sabe a gente até pensaria: oh Deus, oh Pai, livra o filho, não é? Mas Deus levou até o final o plano. Meus irmãos, o plano do Senhor não pode ser frustrado. E quando Ele muda a nossa vida e nos chama, não tem como escapar. Por isso que a gente fala que a graça é irresistível. O Senhor chamou e atraiu. E a gente pode até tentar fugir às vezes, mas o Senhor vai transformar isso em bem, de alguma forma. Se nós somos do Senhor, nós iremos até o final para a glória de Deus. Concluindo então, meus irmãos, Deus mostra a sua glória no juízo aplicado aos impiedosos. Ele mostra a sua glória na salvação do seu povo, na produção de temor e fé aos corações daqueles que são dele. Essa progressão que nós vemos, a justiça de Deus, a segurança do povo de Deus e o coração transformado, a transformação do coração. Que maravilhosa graça do Senhor Jesus. Pois na cruz, Deus manifestou a justiça. Alguém tinha que pagar pelos pecados, Jesus pagou. Ele morreu, ele se entregou. Mas ele manifesta também a sua glória, salvando o seu povo, salvando aqueles que creem no nome de Cristo Jesus. E pelo Espírito Santo, ele continua produzindo temor e fé aos nossos corações, nos conduzindo na caminhada, mesmo dentro do mar, a seco no mar, confiando que Ele está segurando todas as coisas. Então, como viveremos, queridos? Em primeiro lugar, viveremos sendo o povo de Deus. Aqui nós temos dois povos, os egípcios e os israelitas. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Como viveremos? Sendo o povo de Deus. Preferíamos estar do lado certo da história, que é o Senhor. Do lado daquele que conduz todas as coisas com poder. Daquele que, pela sua graça, se entregou por nós para nos salvar. É esse lado que nós devemos seguir. Como viveremos, meus irmãos? Com temor e fé. Não podemos simplesmente falar do Senhor: o Senhor é o meu paizinho. A gente até tem essa palavra paizinho na Bíblia, mas alguns trazem isso como no sentido: aquele paizinho, aquele bondoso que, né? Filho, você pode pecar à vontade. Não, meus irmãos. Filho, você pode fazer o culto de qualquer forma. Não. É com temor. É o Deus Todo-Poderoso. Mas também com fé, sabendo que nós podemos nos aproximar dele, que ele não vai nos consumir por causa do sacrifício de Cristo.
e pela fé chegamos diante do trono da graça. Como viveremos? Convidando outros para atravessarem o mar a seco. Olha, vamos atravessar o mar a seco, é melhor do que ficar atrás. É melhor do que mesmo que você tenha os cavalos, os carros, ali todo o aparato do exército. Aqui nós estamos a pé, aqui mesmo, caminhando, mas aqui é melhor ficar aqui. Convidando os outros a seguirem conosco nessa caminhada para a glória de Deus. Portanto, sejamos o povo de Deus, guiado no caminho que é Jesus Cristo, para termos a salvação e vida após a travessia nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, fecha.